Bom, algo que todo profissional da área de segurança precisa conhecer é sobre pesquisas e consultas em bancos de dados de vazamentos, né? Por quê? Porque isso é algo muito importante, tanto para a parte de proteção, tanto para a parte de testes, né? É de ataques ofensivos ali, de testes ofensivos em determinados sistemas. Eu sei que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento que tal site sofreu um ataque que não sei quantos mil dados, quantos milhões de dados foram vazados, foram vendidos por aí. E muita gente acha que esses dados simplesmente são vendidos ali e sumiram, né? São vendidos para grandes corporações e daí acabou. Aqueles dados vão ser utilizados para não sei o que e fica ali aquele mistério. Quando na verdade não. Aqueles dados, em algum momento, ele vai cair nesses bancos de dados, nesses grandes bancos de dados de vazamento, de consultas, para que qualquer pessoa consiga pesquisar, consiga consultar aqueles bancos de dados, né? Tanto na parte, como eu disse, de segurança, quanto na parte, quer dizer, tanto na parte de defesa, quanto na parte de ataque. Eu falo isso porque muitas vezes você encontra um e-mail ali e você pega aquele e-mail, joga aqui, daí você consegue identificar várias senhas públicas que foram vazadas. E da mesma forma, quando você trabalha na área de segurança, você vai estar ali, na maioria das vezes, dentro de uma empresa, né? E como profissional de segurança, também é o seu dever proteger aquela empresa. E da mesma forma, aquela empresa ela tem pessoas trabalhando dentro, aquelas pessoas têm e-mails, né? E como profissional de segurança, da mesma forma que você consegue descobrir os e-mails dos funcionários ou e-mails corporativos ali daquela empresa, de alguma empresa, para conseguir comprometer a outra empresa, algum outro profissional de segurança em um pentest, ou então algum black hat, né, algum hacker aí que vai querer invadir o seu sistema, também consegue identificar esses e-mails e também conseguem pesquisar para ver se tem alguma senha ali vazada. Então é sempre o seu dever manter o pessoal com as senhas sempre atualizadas, dar um alerta ali para que o pessoal que a senha dele está vazada, para ele não utilizar mais aquela senha, né? Enfim. Então eu separei aqui três sites, três grandes bancos de dados para consultas de vazamento. O problema é que todos esses aqui eles são pagos, certo? Se a gente der uma olhada aqui no preço, por exemplo do The Hashed. Deixa eu só passar o Cloudflare aqui. O plano mais básico dele aqui é de $5,50, né, o que dá ali uns R$ 25, mais ou menos. O Snum Database, se a gente der uma olhada aqui no plano dele, também é um preço bem semelhante, né, $6,50. E também tem o Intelligence X, né? O Intelligence X ele é o que tem o preço mais salgado, né? Se a gente for olhar aqui, uns 2.500 euros. Se a gente for olhar aqui na cotação atual do dólar, dá um preço bem salgado, né? Que vamos concordar que não cabe no bolso aqui de qualquer um. Mas eu até conhecia alguns bancos de dados para consultas de vazamentos que eram gratuitos. Alguns deles, inclusive, na rede Tor, né? Na rede Onion, que era, por exemplo, o PWNDB. Só que, infelizmente, essas plataformas não estão mais disponíveis, né? Elas simplesmente caíram e não estão mais funcionando. Então eu não consigo estar mostrando elas aqui para você. E até a data desse vídeo, por exemplo, eu desconheço qualquer plataforma gratuita para consultas de vazamento. Se em algum momento no futuro eu descobrir uma outra, ou então sair alguma outra plataforma gratuita, eu vou estar atualizando esse vídeo, seja o próprio conteúdo do vídeo, mostrando a plataforma, ou simplesmente alterando a descrição dele aqui e adicionando o link. Mas até a data da gravação desse vídeo eu ainda não conheço nenhuma outra plataforma gratuita. Todas que eu conhecia caíram. Mas enfim, como que funcionam esses bancos de dados de pesquisas? Todos funcionam basicamente da mesma forma. Por exemplo, o The Hashed. Se a gente chegar aqui, a gente consegue ver pelo que a gente consegue pesquisar. Então, por exemplo, a gente consegue pesquisar por um e-mail. Por exemplo, a gente identificou algum e-mail ali de alguma empresa, ou algum e-mail
de algum funcionário daquela empresa, a gente consegue estar pesquisando por esse e-mail. É por um nome de usuário, é por um IP, por um nome, um endereço, um telefone, até por um domínio, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está testando o domínio do Mastercard, mastercard.com aqui, a gente pode colocar só o domínio, que ele vai pesquisar se houve algum vazamento relacionado ao Mastercard. Mastercard.com, né, no caso, o domínio. E por ser uma empresa muito velha, né, nesse mercado, muito, vamos dizer assim, muito antiga, já está no mercado há muitos e muitos anos, é quase certo que vai ter algum vazamento relacionado a ele, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, diversos e-mails e senhas que já foram comprometidas, que estão aqui públicas, né? Tanto e-mails de alguns usuários, provavelmente administradores, e-mails que estão públicos. Vale ressaltar que mesmo que essas informações estejam públicas, que qualquer pessoa consegue chegar aqui, pesquisar e ter acesso a elas, você pegar essas informações e utilizar em um ataque sem ter a devida permissão, ainda é considerado crime, certo? Então aqui é só para lembrar, que ninguém aqui esqueça. A gente também consegue pesquisar por um e-mail que a gente já conhece. Então, por exemplo, eu vou digitar algum e-mail aqui aleatório, eduardo@gmail.com. Vamos supor que a gente identificou que esse é o e-mail do administrador lá do sistema. Então aqui a gente já conseguiria identificar, por exemplo, aqui, nesse daqui a gente não pegou nenhuma senha, apenas nome. Aqui a gente já conseguiu pegar uma senha, só que é uma senha que está com uma hash, né? E provavelmente MD5, né? Quase certeza que isso aqui é MD5 pelo tamanho. Mas é um exemplo, né, de como que a gente poderia estar utilizando. Aqui a gente conseguiu pegar até algum IP. Então, por exemplo, se o sistema deles tivesse algum filtro por IP e a gente soubesse do usuário de e-mail do usuário Eduardo, provavelmente esse range de IP aqui estaria habilitado, né? Então talvez a gente conseguisse alterar o nosso IP para conseguir bypassar algum firewall e assim por diante. Aqui a gente consegue diversas informações. Então, como eu falei, infelizmente eu não vou estar conseguindo mostrar em nenhuma plataforma gratuita, mas eu vou deixar essas plataformas aqui porque elas também não são tão caras, né? Então acredito que qualquer um, que a maioria pelo menos vão conseguir pelo menos ter condição de utilizar elas pelo menos uma vez. Agora, se você tiver realmente um dinheiro sobrando aí e não sabe o que fazer, eu recomendo você vamos dizer assim, comprar a licença do Intelligence X, porque em comparação até com os bancos de dados públicos que eu já vi, públicos, assim eu falo, os gratuitos, né? Porque todos esses aqui também são públicos, só são pagos, mas são públicos. Em comparação a todos que eu já vi, esse daqui é sem dúvida o melhor de todos, né? Eu utilizo vários porque, por exemplo, esses dois aqui são os que eu mais utilizo. Porque às vezes eu não encontro alguma informação nesse site aqui, mas eu encontro nesse, né? E vice-versa. Só que o Intelligence X, 90% das vezes, toda a informação que eu encontrava em um site e não encontrava no outro, mas não encontrava no outro, ela sempre estava aqui também no Intelligence X. E na maioria das vezes, o Intelligence X conseguia me dar informação que nenhum dos dois conseguia me retornar. Algum tempo atrás, o Intelligence X ele tinha um sistema que você conseguia criar uma conta, e com essa conta que você acabou de criar, gratuita, você tinha um limite ali de pesquisas, acho que na época era 10 pesquisas, e que funcionava essas 10 pesquisas. Só que muita gente começou a utilizar isso, já que era só você criar uma conta nova, era só criar uma conta nova, aí eles acabaram tirando. Se você quiser testar para ver se você consegue utilizar essa conta gratuita dele aqui, que é para brincar, eu recomendo, né? Até porque não custa nada você chegar aqui e ver esse ainda está funcionando. Caso você esteja assistindo em uma outra data, diferente aqui da gravação do meu vídeo, que com certeza vai estar, né? Mas, então, eu recomendo você dar uma olhada nele, porque ele é a melhor que eu conheço. Mas, os outros aqui também não deixam tanto assim a desejar. Como eu falei, se eu descobrir alguma outra plataforma gratuita,
eu vou estar atualizando aqui esse vídeo que é para estar mostrando aqui para vocês.